Louvado seja o Pai, que o Pai abençoe todos os KLCs em todo o mundo, todos os telespectadores, parceiros da aliança, membros e todos aqueles que pela primeira vez estão se juntando a nós nessa apresentação de ação de graças e adoração global. Que o Pai abençoe todos vocês. Vocês podem se sentar. Louvado seja o Pai. Bem, meus irmãos e irmãs, a bênção do Pai está sobre este ministério do Reino, enquanto estamos envolvidos em muitos aspectos deste ministério e no cumprimento de tudo que está nas Escrituras, pois eu fui escolhido para este ministério para me tornar o cumprimento das palavras do Pai e também ser o cumprimento de todos aqueles filhos e filhas que entrarão na nação do Reino sob minha liderança como filho indicado para a salvação da humanidade. Bom, a salvação que o Pai escreveu para a humanidade é uma salvação que está fixada e já está escrita nas palavras que Ele nos deu como novo acordo, a nova aliança. E os que seguirão nesse caminho, esse caminho estreito que vai para o céu, são aqueles que realmente decidiram seguir e terminar o percurso. Porque a palavra de Deus diz, aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Se você não perseverar, mesmo que tenha ficado no reino por vários anos ou muitos anos, não adiantará nada. Pois a questão é, você continuou firme? Você passou pelo caminho do Calvário até que você foi capaz de se tornar espiritualmente maduro e chegar ao terceiro nível do crescimento espiritual e ser proclamado como filho ou filha de Deus? Porque se você não conseguir chegar a esse nível, você será apenas um servo. Você será tratado como um servo. E os servos não ficam na casa para sempre. Somente filhos e filhas. É por isso que a salvação é obtida por nós através do nosso Pai Todo-Poderoso, que foi o Redentor há 2000 anos atrás, quando Ele veio como Filho unigênito. Ele já nos deu o modelo, a Palavra de Deus, e ela não pode ser mudada. Se eu pudesse mudar para você, eu mudaria. Se eu pudesse fazer com que ela fosse mais ampla, eu faria isso para todas aquelas pessoas que querem entrar no reino. É por isso que muitos de nossos amigos e conhecidos na denominação estão me dizendo, pastor, ficaria mais fácil se você tirasse algumas coisas da sua pregação. Tire o arrependimento e o ensinamento de ter um novo espírito ou algo do tipo. Pregue somente o amor. E eles continuaram. Se for assim, todos nós iremos te seguir e todos nós nos reuniremos na sua congregação. Você se tornará popular e ficará muito rico e não terá muitos inimigos, perseguidores ou acusadores, assim como os outros pregadores que existem no mundo. E eles citaram até o nome de alguns deles, mas eu não quero mencioná-los aqui. Entretanto, eu disse, não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para agradar os homens. Eu fui chamado para agradar apenas a Deus, seja qual for o custo. É por isso que Ele me deixou passar pelo processo de maturidade espiritual, começando no estágio de infância, depois um filho prestador de contas e finalmente cheguei no posicionamento como filho. E quando você chega no terceiro nível, é impossível você se desviar, porque será nesse momento que você vai entender o sentido das palavras que já pronunciei na nação do reino. Meu coração está firme, minha mente tomou a decisão. Eu vou seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça. E então, muitos filhos e filhas que entraram aqui na nação do reino, quando eles passaram por esse processo, eles pronunciavam as mesmas afirmações que eu fiz, porque todos nós memorizamos essas palavras. Meu coração está firme, minha mente tomou a decisão. Eu vou seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça. E então fogo te visitará. A tempestade
o vento, a inundação e tudo isso vai te atingir. Mas você verá o quão forte e quão estável é sua confissão quando você diz: meu coração está firme e minha mente tomou a decisão. Eu vou seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Eu fiz isso quando eu estava em Tamayo por 5 anos, em meu estágio de infância. Essas foram as palavras que saíram da minha boca, mas isso não é suficiente, pois naquela época eu tinha que falar isso todos os dias durante as provações. E depois cheguei ao nível de filho prestador de contas e foi a mesma coisa. Foi nesse momento que eu conheci toda a vontade do Pai Todo-Poderoso, que deve ser conhecida, e elas vieram por meio de revelações. E a mesma coisa aconteceu. As mesmas tentações, mas agora eram mais fortes, mais longas e mais difíceis. Eu passei por tudo isso enquanto eu crescia no Espírito. Com tudo isso, minha confissão era a mesma, porque sempre chega a hora que você tem que decidir. Todas as vezes que você é tentado, você tem que tomar uma decisão. Cada vez que você é provado, você tem que decidir. Cada vez que uma tentação que parece enfraquecer o seu compromisso, sua dedicação, sua lealdade, você tem que tomar uma decisão. Portanto, a decisão não é uma decisão única. É uma decisão constante, porque você é uma obra em andamento até chegar à linha de chegada. A linha de chegada significa que aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. A linha de chegada é quando vocês se tornam filhos e filhas do Pai completamente, vocês estarão estáveis, vocês se tornarão como eu. Eu sou o seu modelo. E então vocês entenderão completamente o que significa essas palavras. Quando eu digo, meu coração está firme e minha mente tomou a decisão. Você entenderá essas palavras completamente quando estiver neste estado, o nível de crescimento e maturidade espiritual. Porque nesse nível, não há mais lugar para desvio. Não há mais lugar para dúvidas. Não há lugar para dizer, eu sou tentado facilmente. A tentação está por toda parte. Mas você se torna tão forte que ninguém pode derrubá-lo. Ninguém, nenhuma circunstância pode tirar sua estabilidade. Isso só acontecerá se você chegar na maturidade espiritual. E essa maturidade possui um tempo determinado. A palavra de Deus diz, até o tempo determinado por seu Pai. Se você não conseguir chegar a este nível, então chegará a data limite em que você será cortado. Essa é a forma como o reino funciona. Então, tem pessoas que ficaram aqui por muito tempo e eles dizem, eu estive nesse ministério há 20 anos. E agora, bom, eles usam esse tipo de argumento querendo dizer ao Pai Todo-Poderoso, eu estive no ministério e eu me sacrifiquei pelo ministério e fui acusado pelo ministério. Eu fiz isso e fiz aquilo. Parece que eles estão pedindo uma recompensa material porque sofreram, porque ficaram nesse ministério por esse tempo todo. Se você for assim, será como aqueles que dirão, não profetizamos? Não expulsamos demônios? Não fizemos obras maravilhosas em seu nome? Tudo isso não diz respeito à sua perseverança, porque você talvez não continuou firme e até disse essas coisas, mas se você não continuar firme... Bom, por exemplo, você está aqui há 10 anos e todos esses anos, todos os dias do ano, você foi tentado e você tem dito, meu coração está firme, minha mente tomou a decisão, eu seguirei a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Você estava em seu estágio de infância. Então, você chega ao nível do filho prestador de contas, você passou pelo seu primeiro teste. Não, você não está no seu estágio de infância mais. Você está na posição de filho prestador de contas. E você está pronunciando as mesmas palavras, porque você sabe que será tentado. E a tentação ficará cada vez mais forte, mais difícil e mais difícil. Então, você pronuncia as mesmas palavras. Meu coração está firme, minha mente tomou a decisão, eu vou seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça. E depois, você está a caminho para se tornar um filho ou uma filha maduro, ser adotado como filho e filha, e não mais ser chamado de servo. E assim, a tentação será mais forte do que nunca antes.
E você estará dizendo as mesmas palavras. Sempre serão as mesmas palavras. As mesmas palavras. E é aí que você pede força e perseverança ao Pai, porque somente você pode viver a sua vida. Só você pode decidir por si mesmo. Ninguém pode decidir por você. Até que você chega ao ponto em que ou você se desvia e vai embora, ou vence e vai para o terceiro estágio de maturidade. Tem muitas pessoas que seguiram o caminho do reino e permaneceram no estágio de infância por 10 anos. Eles ainda são crianças até agora. Chegou o tempo determinado. Na verdade, deveria ser apenas 5 anos. Se o Pai deixou você ficar no ministério por 9 e 10 anos e você ainda é infantil, essa é a misericórdia do Pai. Mas não durará para sempre, porque haverá um tempo em que o tempo alocado para você será dado a outros que estão entrando no reino. Portanto, se você não avançar e seguir em frente, você será cortado. Você é um ramo que não deu fruto. João 15:16. Você será cortado. Essa é a maneira que o reino funciona. Amém? É assim que o reino funciona. Não há outro jeito. Não posso facilitar ou adulterar a maneira que o Pai nos deu as suas palavras. Outros foram capazes de sobreviver e superar a infância, e eles estão agora no nível de um filho prestador de contas, porque eles conhecem toda a vontade do Pai que foi entregue a eles. Todos eles sabem disso. Então, louvado seja o Pai, nossos corações estão muito felizes em ver alguém na posição de filho prestador de contas. Ele conseguiu sobreviver na infância, não é mais uma criança, consegue ficar sozinho, pode ser enviado para qualquer lugar e pode ser independente. Mas a batalha não acabou, porque se você está nesse nível de filho prestador de contas, você ainda está no processo do fogo. Você ainda é uma obra em andamento. Você ainda estará batalhando para vencer ou não vencer. Você ainda estará lutando para recuar ou seguir em frente. Depende de você qual será a sua decisão. E a tentação e o fogo ficarão cada vez mais fortes em sua vida. Eles ficarão cada vez mais fortes enquanto você se torna mais maduro e luta na sua caminhada espiritual. Sendo assim, trabalhe na sua salvação com reverência e temor a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Siga em frente e até chegar ao terceiro nível. O terceiro nível, no início dele, as tentações e as coisas que tentaram derrubar a sua força em seu comprometimento e dedicação ainda não acabaram. Elas vão continuar até a linha de chegada. Até quando o diabo não poderá encontrar mais meios e não encontrará mais nenhum espaço na sua vida onde ele possa tentar você, porque tudo já foi entregue, tudo já está claro e tudo já foi decidido por você. Você diz, não importa o que aconteça, se eu morrer aqui, eu morro agora, eu vou seguir a vontade do Pai. E eu continuarei a seguir a vontade do Pai. Quando você chegar a esse nível, então o diabo, levantará as mãos e dirá, não tem como mais. O fogo vai parar, porque não há mais nada que o diabo possa fazer, e não terá fogo que possa tentá-lo mais, porque você foi capaz de vencer. Você agora é um vencedor. Você herdará todas as coisas. Enquanto você não chegar a esse ponto, você não saberá do que eu estou falando. Porque você tem que viver para saber o que significa essas palavras. Meu coração está firme e minha mente tomou a decisão. Você tem que viver isso. Você não entenderá completamente enquanto ainda estiver em seu estágio de infância ou no seu nível de filho prestador de contas. Existem 3 estágios de crescimento espiritual. Você tem que passar por todos eles. E todos os dias você será tentado. A data limite chegará. Se você está aqui há 10 anos, mas ainda está no estado de um filho prestador de contas e não foi capaz de seguir em frente, um dia, o fogo vai te visitar. O fogo certamente vai te visitar e vai enfraquecer seu compromisso e dedicação. Se você foi feito apenas de madeira, feno ou palha, isso será queimado. E então você irá sumir e não existirá mais. Podemos mudar o caminho?
Podemos mudar a maneira como o Pai nos trata em relação à salvação, enquanto outros na denominação e religião da era da igreja tornavam isso muito fácil. Assim, eles destruíam o caminho simplesmente dizendo: levante as mãos, aceite Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Pronto, é isso. Não, não é assim. Não podemos mudar o verdadeiro caminho, porque já está escrito. É por isso que você vai entender essas palavras agora do Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Todo-Poderoso, quando Ele disse: estreita é a porta e difícil é o caminho que conduzem à vida. Vamos ler em Mateus 7, 13 a 14 e Lucas 13, versículo 24. E é isso que diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. O que você percebeu nesses versículos que acabei de ler, que são as palavras do nosso Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo? O que você percebeu? Você percebeu que quando você entra, é uma porta estreita. Portão estreito significa pequeno. Pois ele disse que larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E isso é o que eu gostaria que você percebesse. E muitos são os que entram por esse caminho. Muitos seguirão o caminho da perdição, porque é o caminho mais fácil, porque é o caminho da carne, porque é o caminho do mundo, porque é o caminho da cobiça da carne, da cobiça dos olhos e do orgulho da vida. E muitos estão passando por esse caminho. Mas veja, quando você quer a salvação, é o Salvador que veremos nos últimos dias que disse isso em Mateus 7,14. E é isso que diz. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. E esse é o céu. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Poucos. Podemos batizar milhares e milhares, mas esses milhares são apenas materiais para passar pelo fogo. Porque se esses materiais forem feitos de madeira, feno e palha, eles serão queimados. 1 Coríntios 10 a 15. Eles serão queimados. E quem vai ficar? Somente o ouro? Somente os preciosos? Somente aqueles que são valorosos? Apenas aqueles que são determinados? Somente aqueles que são destemidos? Somente aqueles que são corajosos? Somente aqueles que são fortes? E somente aqueles que determinaram que tanto na vida quanto na morte eles seguirão o caminho de Deus, que são suas palavras. Obediência às palavras do Pai, seguindo sua vontade, não importa o que aconteça. Eles são os únicos que restarão. Talvez eu tenha batizado 7 milhões, mas quantos desses 7 milhões permanecerão? Se sobrar 1 milhão, ficaremos gratos. Porque todo o solo, que é 6 milhões, vai ser jogado fora e só ficará o ouro. 1 milhão ficarão. Ao menos eu encontrei o ouro. Se eu tiver apenas 1 milhão que eu batizei, a pergunta é, quantos desse 1 milhão ficarão? Talvez 100 mil? Os 900 mil são apenas solo e terra. E o ouro são aqueles que permaneceram porque foram determinados, destemidos e fortes, são materiais dignos do céu. Apenas ouro será aceito no céu. Louvado seja o Pai. E é por isso que você deve prestar atenção. Não posso mudar as palavras de Deus quando Ele disse, estreita é a porta e difícil é o caminho. É isso. Eu não posso mudar. Não posso fazer ficar mais largo. Eu não posso fazer um caminho e dizer, essa é a nova estrada que eu fiz para vocês.
Assim como nas religiões e denominações, eles pegam as palavras de Jesus Cristo e as colocam de lado. Então eles fazem uma nova estrada e fazem as pessoas passarem por ela, porque eles querem agradar o homem e tudo o que eles querem é popularidade e não tem muito com o que se preocupar. No reino, quando ele me produziu como um filho, eu tenho que olhar para isso. E eu tenho que olhar para as consequências de ser um filho indicado de Deus. O cumprimento das palavras do Pai. É muito difícil e complicado, mas não é impossível, especialmente se o chamado vem dele. E então, por meio da sua liberdade de escolha, vocês avançam e continuam em frente para os estágios do crescimento espiritual e, por consequência, vocês serão proclamados filhos e filhas que possuirão o céu. Muitos estão dizendo, se o Pai realmente quer salvar a todos, por que ele não torna mais fácil ser salvo? Porque ele sabia. A dimensão do engano da semente da serpente e a corrupção que nos fez ser assim, da maneira que somos hoje neste mundo, vivendo sem a orientação espiritual do Pai Todo-Poderoso e assim nos tornando fracos, apenas físicos e materiais. O que é físico se tornou o único componente conhecido neste mundo. Não há nada espiritual. É muito mais fácil ser assim. Posso fazer isso de uma hora para outra, mas esse não é o caminho para a salvação. Assim como o Pai já disse. Portanto, o caminho estreito e difícil leva a uma estrada complicada que nos levará por adversidades e decisões difíceis a se tomar. É por isso que no reino, aqueles que são fracos, aqueles que são covardes, aqueles que estão sempre com medo das circunstâncias e das coisas da vida, eles se encontrarão lá fora, eles cairão, porque todos assim serão cortados, desqualificados. É o termo certo para aqueles que querem ir para o céu, mas não estão aptos para ir para lá. Eles serão testados e, se não se encaixarem no caminho estreito e difícil, eles serão descartados e desclassificados. Lamento dizer isso. Então, a única maneira de conseguirmos suportar o ataque do inimigo que quer te derrubar, pois você decidiu seguir o Pai e ouvir suas palavras, é obedecer. Obedecer. Obediência é a rocha na qual sua casa será capaz de ficar firme. Mateus 7:24 diz isso. Assim, todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Todos que vêm para o reino são obrigados a construir sua própria casa. Qual é a sua casa? Sua fé. Sua fé e sua confiança são sua casa no reino. Sem fé e sem confiança, você não tem uma casa. Você está sozinho por si só. Não será capaz de suportar tudo isso que virá depois disso. Assim, todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. E caiu a chuva, os elementos virão, caiu a chuva da tentação, vieram as enchentes de acusação e sopraram os ventos de perseguição que bateram sobre a sua fé e confiança no Pai, que é a sua casa. O que vai acontecer? Não vai cair, pois tinha seus alicerces na rocha. E que rocha é essa? A rocha da obediência, que te fez filho e filha, porque você foi capaz de chegar ao terceiro nível do crescimento espiritual e foi adotado como filho e filha, assim como eu. E você será capaz de permanecer e resistir junto comigo. Há quantos anos estou neste ministério?
contando desde o início. 50 anos. Minha decisão não mudou em segui-lo. E se você está dizendo, oh, eu sofri acusação, oh, eu sofri perseguição nesse ministério, alguém me chamou de assassino, sequestrador, traficante de seres humanos e várias outras coisas fizeram contra mim. A pergunta é, onde você está agora? Aonde você está agora? Você não pode comparar essas acusações que você recebeu por estar seguindo o caminho certo com as que eu recebi. As minhas perseguições e acusações e todo o mal que foi dito contra mim, porque segui o Pai, foi pelo bem da justiça que eu o segui. E tudo isso caiu sobre mim. Onde eu estou agora? Eu ainda estou aqui, no reino. Por quê? Porque eu determinei, usando minha liberdade de escolha, seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça. É por isso que ainda estou aqui. Muitos falam, eu estava aqui há 10 anos, eu fui perseguido, eu fui acusado, já me disseram isso e aquilo, e muitas coisas me desonraram, não gostam de mim, minha família me descartou e me rejeitou. Mas a pergunta é, onde você está agora? Em seus 10 anos? Foi tudo queimado? Você não está mais no reino? Por que você não passou pelo processo do crescimento? E se você não tem fé e confiança, não será nada. Você veio aqui e te dei os materiais e você não construiu. Um dia, quando o tufão vier, quando as enchentes e as tempestades vierem, batendo em você, onde você estará? Você será jogado fora? Você vai voar bem longe, como se um tornado tivesse vindo e levado você embora, porque você não tinha nada construído. E mesmo que você tenha uma casa, ou seja, fé e confiança, isso ainda não será suficiente, porque ainda assim passará pelos elementos de perseguição, tentações, tribulações e todo o resto. É por isso que existem inundações, chuva, vento, que baterão contra a sua casa. E o que acontece com aquele outro que escuta as palavras? Mateus 7:26 diz, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Sabe, eu não falhei em lembrar a todos sobre como andar no caminho estreito e difícil. Eu não falhei. Eu estou aqui todos os domingos. Estive sempre em todas as reuniões e comunhões, desde o começo. Eu não perdi nenhuma. Eu não deixei de cumprir minha responsabilidade como filho indicado de Deus. O Pai me confiou os filhos e filhas da nação do reino e todos estão ouvindo minhas palavras sempre. E o que foi que eu disse? E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, cabeças duras, os criadores de problemas, aqueles que não contribuem para a união, aqueles que não contribuem para os frutos do Espírito como paz, amor, alegria, bondade, fé, mansidão e assim por diante, todos eles não vão permanecer aqui, porque são desobedientes. Até mesmo em uma instrução muito pequena, uma instrução muito simples, você não obedece, está tudo registrado no céu. Cada palavra fútil que dizemos está gravada no céu. Especialmente os feitos que estamos realizando, estão todos registrados no céu. Então, o que você quer que o Pai leia diante de você? Pois aquele que escreveu foi você, enquanto estava aqui vivendo comigo. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Nome brasileiro? Eu sou brasileiro. Ok. João da Silva. Ok. Um bom nome. Ok. Vamos ver seus registros. Bom, você foi batizado no reino. Blá, 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 blá. Você se tornou um obreiro em tempo integral? Muito bom. Decidiu se tornar um obreiro em tempo integral. Mas
É só isso que tem de bom sobre você aqui. Todos os registros da sua vida não são tão bons. Em seus 5 anos, como obreiro em tempo integral, você nem mesmo compareceu a uma devocional? Uau, que registro, hein? Você é o mais preguiçoso, você acorda meio-dia ou 1 hora da tarde e a devocional deveria ser às 5 horas da manhã. O que você estava fazendo? Você nem mesmo nasceu de novo. Você nem está no estágio de infância. Você está voando por aí? É como dizem, está só deixando a vida te levar. Você nem nasceu de novo no espírito de obediência à vontade do Pai. Não nasceu. Seu nome não está aqui. Na verdade, seu nome está aqui, mas não no lugar daqueles que irão para o céu. Você nem nasceu espiritualmente. Você nem passou pela infância, porque ainda é um escravo da sua própria vontade. Se você é um escravo da sua própria vontade, ou seja, está fazendo sua própria vontade, isso é a semente da serpente, isso é o pecado, isso é morte aos olhos de Deus. Você é inexistente aos olhos de Deus. Mas, pai, eu estava lá com o filho indicado. Sim, fisicamente você estava lá, mas espiritualmente estava morto. Morto. O filho indicado queria fazer você viver, porque ele pregava para você as palavras do Pai todos os dias. Todos os dias. Mas você não obedeceu. Você nunca foi um daqueles que, diz a palavra de Deus, não se maravilhe com isso, pois chegará a hora em que os mortos ouvirão sua voz e aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Você não foi um desses. Você ouviu as palavras do Pai, mas não se levantou. Você não obedeceu. Obediência é a chave. Obediência é a chave. E a obediência não ocorre apenas uma vez. Obediência em seu crescimento espiritual deve ser uma coisa diária. Você tem que trabalhar duro para isso. Você tem que se esforçar, colocar em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Porque enquanto você está neste fogo, o inimigo ainda está observando você, querendo te atingir e te colocar novamente aquele espírito de desobediência no seu coração. Alguém disse assim, eu estive lá por 15 anos. Eu fui pastoral por 15 anos. Uau, 15 anos. Nós viajamos por todo o mundo. Seus registros foram mostrados. Às vezes você é bom, às vezes você é ruim. Há momentos em que você é muito bom, há momentos em que você é muito ruim, há momentos em que você não é bom, há momentos em que você é ruim. E então, depois disso tudo, você fica completamente ruim. E agora você vem e me diz, eu estive lá por 15 anos. A questão é, onde você está agora? Você foi queimado? Você não está mais aqui? Você não está com o filho? E eu ainda estou no meu caminho para a glorificação. Ainda estou no meu caminho. Se eu passar por esse processo de morte física, não importa. Porque o novo corpo está esperando por mim. Esse novo corpo está chegando. Esse corpo glorificado está chegando muito perto de mim agora. E ele vai me cobrir inteiramente quando essa mortalidade for engolida pela imortalidade. A morte, então, será vencida. Eu estou a caminho disso. Este é o caminho para o céu. Este é o caminho para a vida eterna. E você, onde está? Onde você está agora? Você não está mais no reino. Você não está mais seguindo a vontade do Pai. Você agora está seguindo sua própria vontade. Onde você está agora? Eu estava trabalhando em Nova York. Quem te deu visto? O reino. E por que você não está no reino? Eu usei para o meu próprio proveito. Porque eu fui atraído por dólares, por visto e pela chance de ter um sonho americano e o sonho de ir para o céu. Acabou. E então você envelhecerá. Todos os dias, quando você se olhar no espelho, verá que não é mais aquela menina bonita, aquele menino bonito, aquele menino arrumado em que uma vez esteve no reino.
Você agora está envelhecendo. E 70 anos se passaram tão rápidos quanto o vento, como se não fosse nada. E de repente você tem 70 anos. É bom se você tiver 70 anos e for como eu, ainda parecendo ter 28. Mas no seu caso, a semente da serpente voltou para você 7 vezes maior. 7 demônios entraram em você. É por isso que você está fazendo as coisas que está fazendo agora, para difamar, perseguir, acusar, tornando-se uma pessoa má por causa desses demônios que vivem em você. Se existir pelo menos um demônio vivendo em você aos 60 anos, você vai estar muito velha e feia. Agora, imagine se houver 7 demônios dentro de você. Você vai parecer uma bruxa. Imagine quando você tiver 70 anos. Agora você está com quantos anos? 28, 30 anos de idade. Você já está parecendo uma bruxa. Por causa desses espíritos demoníacos que estão vivendo em você, fazendo com que você siga seus próprios caminhos. A batalha de hoje é essa. A vontade do Pai contra a vontade do homem. A semente da serpente de fazer nossa própria vontade e a semente da justiça de fazer a vontade do Pai. É aí que a batalha está. E onde você está agora? Você não está aqui. Então, o que aconteceu? Bom, Mateus 7:26, o que aconteceu? E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato. Essas palavras nunca vão mudar. Elas serão sempre as mesmas. Essas palavras são as palavras que serão lidas diante de você quando sua alma enfrentar o julgamento. Se você passar pela morte física e a sua alma for para lá, será como Lázaro e o homem rico. E se passarmos pela glorificação, eu serei o primeiro. E depois a irmã Ingrid, e depois a irmã Teng, e depois a irmã Neném, e todos os que me seguiram. Há quantos anos a irmã Rose, a irmã Ingrid, a irmã Teng estão no ministério agora? Irmã Nen e a irmã Didi, e muitos outros que por 40 anos estiveram neste ministério. Onde eles estão agora? Eles ainda estão aqui. E por quê? Por causa do espírito de obediência à vontade do Pai. Eles deixaram de lado tudo que os impedia de obedecer à vontade do Pai Todo-Poderoso. Eles continuaram comigo até o fim. Aquele que perseverar até o fim, o mesmo será salvo. Você está aqui por 10 anos e depois de 10 anos você sumiu? O que são esses 10 anos? Vou cantar para você o que são esses 10 anos. Anos perdidos, oh, quão tolo és. Oh, esses são anos perdidos, não são nada. Você volta a estaca zero. Se você quiser voltar ao reino, comece de novo. Vou te dar um pequeno capital. Você nunca será reconhecido pelos 10 anos que estava aqui. Você não é nada. Você voltará, nós não te conhecemos de novo. Nós nos esquecemos de você. Nós não te conhecemos. Quem é você? Um recém-chegado? Ah, mas eu estive aqui por mais de 10 anos. Nós não te conhecemos. Você queimou todos aqueles anos. Não significam nada. Acabaram. Sua música deve ser Anos Perdidos. Anos perdidos, oh, quão tolo és. Essas são as pessoas tolas. Você vai embora, depois de tudo que você passou com o filho indicado, jogou tudo fora como se não fosse nada para você. Você vai enfrentar a eternidade. Este não é o fim. Este é apenas o começo. Não é na primeira tacada, mas sim na última. Se você tiver chegado ao terceiro nível de crescimento e tiver alcançado o posicionamento como filho e se tornou um filho ou uma filha adotiva como eu, é impossível você se desviar. Não existe mais desvio. É por isso que Apocalipse 21:7 se tornou uma realidade em sua vida. E o que diz? O vencedor herdará
todas essas bênçãos. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso é, o céu. Então sua canção será: o céu se torna doce cada vez mais. Quando cantamos sobre o céu, estamos falando sobre todos aqueles que estiveram comigo, passaram no teste, chegaram no terceiro nível de crescimento e concluíram a última tacada. Eles passaram por tudo. E alguns foram muito excelentes, porque eles não demoraram 5 anos. Eles demoraram apenas 3 anos para estar no buraco. A última tacada, uau, profissional, excelente, excelente. Esse foi o meu caso. Mas essas pessoas tolas da era da igreja levaram 1935 anos para tentar produzir uma boa tacada, ou seja, tentar produzir um filho. Louvado seja o Pai. O Pai me produziu como filho, cujo coração está firme e a mente tomou a decisão em seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Agora estou ensinando todos os jogadores de golfe aqui a dar a mesma tacada que eu dei. Na visão do Pai, foi nos dado a chance de jogar agora, atuando neste enredo espiritual para que o componente espiritual possa ser obtido por cada um de vocês. Olhe para aqueles jogadores de golfe que estiveram conosco, golfistas espirituais que estiveram conosco. Foi muito difícil para eles, porque eles não seguiam as instruções. Eu falava, faça isso. Alguns que estavam me seguindo, eles conseguem dar uma boa primeira tacada. Uau! Alguns, às vezes, erram a primeira tacada, mas na última, eles são muito bons. Eles conseguem ir até o final. Veja o que aconteceu. Eu estou produzindo golfistas espirituais profissionais que serão campeões do prêmio da salvação, aqueles que serão considerados campeões e que ganharão a salvação estando no céu. E qual será o nosso registro quando chegar a cerimônia de premiação? Ok. Como você foi? Uau! Desde o começo que te ensinaram, você não demorou 5 anos. Demorou apenas 4 anos para você entender tudo. Uau! No golfe existe também várias regras. Você não quebra as regras. As regras estão aqui, você seguiu todas elas e assim você se tornou um jogador de golfe profissional. Olhe para sua jogada. E qual é esse jogador profissional? A maneira como você obedece às instruções mais simples. Quando é dito 5 horas, 4h45 você já está no local para a oração da manhã. E também da mesma forma para a oração da noite. Instruções muito pequenas. Elas parecem muito insignificantes, mas todas as instruções foram seguidas ao pé da letra. Uau! Tudo foi excelente. É por isso que ganhamos o prêmio da Revolução de Excelência. Somos campeões. Louvado seja o Pai. É assim que deve ser, meus irmãos e irmãs. É por isso que estreita é a porta. Difícil é o caminho. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. E alguns já estavam alinhados para o céu, e eles foram tentados pelo caminho amplo. O caminho amplo é a cobiça da carne. Por isso, se você não sabe usar a internet, não use. Porque toda a cobiça da carne, a cobiça dos olhos estão na internet. Você vê várias pessoas fazendo coisas carnais, e aí, você é uma pastoral? E era para você se dedicar apenas à vontade do Pai por toda a sua vida. Você não está desperdiçando sua vida para o mundo, você está usando para a glória do Pai, assim como eu. Mas você vê sempre coisas carnais. E em breve seu coração será seduzido pelo mundo. O que é o mundo? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e orgulho da vida. Você será seduzido a isso. Você volta para a corrente principal do caminho amplo que leva à destruição. Você deixou o quê? Você deixou o quê?
Você deixou a porta estreita e o caminho difícil que conduzem à vida. E apenas uns poucos encontram esse caminho. Haverá poucos. Portanto, muitos não irão para o céu. Assim como nos dias de Noé. Quantos foram salvos? 8. Nos dias de Ló, quantos foram salvos? 4. Menos 1, 3. Quantos serão salvos agora? Dos 7 bilhões. Se houver 100 mil que serão salvos e irão para o céu, que bom! Eu ficarei muito feliz se houver essa quantidade de pessoas que foram produzidas assim como eu. Eu ficarei muito feliz. Louvado seja o Pai. E acho que há mais do que isso. A nação do reino é a nação cujo foco está apenas à vontade do Pai. Não há ministério neste mundo que esteja ensinando assim como vocês estão sendo ensinados hoje. E olhe para aqueles que caíram no caminho, porque foram teimosos. Eles não seguem as instruções. Quando a chuva, quando as enchentes, quando o vento vieram e bateram contra eles, eles se foram, porque eles são tolos. Eles só escutam, mas não obedecem. Quando as instruções são dadas, eles são cabeças duras, seguem seu próprio caminho e por isso eles desaparecem. Para onde eles foram? Eles estão lá fora. Eles foram desqualificados. Eles foram cortados. Eles estão fora do jogo. Mas aqueles que ficaram com o filho indicado o têm como seu farol da vida. Enquanto você estiver aqui comigo, deve me seguir e se tornar espiritual. E mesmo que você fique aqui por vários anos, se o objetivo final foi que você não se tornou espiritual e obediente, você ainda assim será separado. Você se tornará um peixe ruim. Você se tornará o joio. Você se tornará um bode. Apenas as ovelhas ficarão. Apenas filhos e filhas. Servos e escravos, fora. Servos e escravos, fora. Éramos todos servos e escravos antes. Nós éramos escravos de Satanás, Lucifer, o diabo. Mas, depois do nosso batismo, agora somos tratados como servos, porque ainda estávamos em crescimento. Gálatas capítulo 4. Entretanto, o tempo determinado pelo Pai chegará, onde você tem que se tornar um filho ou uma filha. Queira você ou não. Você tem que passar por isso. Pois a palavra de Deus diz, em Gálatas capítulo 4, que o tempo determinado chegará. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Você sabe qual é o tempo determinado pelo pai? Eu sou modelo. 6 anos em 2 montanhas. Você já passou pelo seu Kitbog? Todas as dúvidas foram apagadas. Você passou pelo seu Tamayo, onde você passou pelo crescimento espiritual da infância a filho prestador de contas e, finalmente, posicionamento como filho. Você está sob tutores e administradores que estavam te ensinando. Não faça isso, não faça aquilo. Lembrando você disso e daquilo. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo, sob tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. E assim, você se torna um filho, ninguém vai te ensinar mais. Se o tempo determinado do Pai chegar e você ainda for um servo, você será cortado, não estará mais sob tutores e administradores. Mas se você se tornar um filho ou uma filha, ninguém vai precisar te ensinar mais, mas se tornará um líder. Você se torna um administrador, um coordenador, um ministro e estará ensinando aos outros da maneira que lhe foi ensinado. É assim que o reino funciona e eu não posso mudar isso. Esse é o caminho, este é o futuro do mundo. É disso que o mundo precisa hoje. É assim que o mundo será governado nos 1000 anos do governo de Jesus Cristo. Todos devem se tornar filhos e filhas, proprietários de tudo que o Pai criou. Assim como foi no plano original do Pai desde o início da criação de Adão e Eva.
Mas esse plano foi revogado por causa da desobediência que foi implantado em Adão e Eva quando obedeceram à voz do diabo. Se eles tivessem apenas obedecido, os 7 bilhões agora seriam todos como eu. Estaríamos todos desfrutando da abundância de um mundo sem guerra, sem pestes, sem Covid, sem maldição. Estaríamos todos vivendo sob as bênçãos do Pai Todo-Poderoso. Essa visão e missão de Jesus Cristo, nosso Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ainda permanece a mesma e será cumprida nos 1000 anos de governo aqui na Terra, começando em 13 de abril de 2005. Esse é o início da Era do Reino, onde o Pai reinará por meio do seu Filho. Esse governo durará 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, 4 a 6. Enquanto Satanás, Lucifer, o diabo, estará preso no abismo sem fundo durante esses 1000 anos. E já começou em 13 de abril de 2005. Esse é o reinado milenar. Milênio vem das palavras latinas mil, que significa 1000, mais annum, que significa ano, resultando em milênio. Essa é a etimologia da palavra. O reino de Deus do céu tomará todos os reinos deste mundo. Daniel capítulo 2, 44 e Apocalipse 11, 15. E é isso que nós leremos. Apocalipse 24 a 6 primeiro. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e das palavras de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Portanto, dos 1000 anos, o Pai reinará junto com aqueles que vieram antes de nós. Eles viverão novamente e governarão com todos nós enquanto vivos. E isso que a palavra de Deus diz aí. Sendo assim, o reino dos céus tomará todos os reinos deste mundo. Daniel capítulo 2, 44 e Apocalipse 11, 15. O reino de Deus tomará todos esses reinos. Daniel 2, 44, e é o que vamos acompanhar. No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos, substituirá para todo sempre. Apocalipse 11, 15, e é isso que vamos acompanhar. Então o 7º anjo fez soar sua trombeta e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Essas palavras ainda serão cumpridas. Portanto, o domínio do Filho do Homem é o domínio que nunca terá fim. Daniel 7, 14. O poder e o governo do homem secular serão dados ao povo sagrado do Altíssimo, que governará todas as pessoas eternamente. Eles governarão como reis e sacerdotes. Daniel capítulo 7, 14 e Daniel 7, 27. E é isso que vamos acompanhar. E foi-lhe outorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Isso é impossível? Não, não é impossível. Isso vai acontecer nesses últimos dias. A pandemia do Covid-19 era uma coisa inimaginável de acontecer. É uma pandemia que era um vírus simples, mas complicado, mas que parou toda a economia e matou várias pessoas. Mudou a maneira como vivemos. A maneira como vivemos já não é normal como antes. Mudou tudo. Mudou a maneira como vivemos, mudou a forma como o mundo está sendo controlado pelas pessoas nos dias normais. É apenas um vírus simples. Muito complicado, embora simples. E mesmo assim mudou tudo.
Quando Jesus Cristo governar essa terra, você ficará surpreso. De repente, tudo vai mudar. Todos esses governantes, todos esses reinos deste mundo se prostrarão diante dele, gostem eles ou não. Talvez seja por isso que quando algumas pessoas me ouvem falando com autoridade, eles dizem, ele é uma ameaça para a nossa sociedade. Não, eu não sou uma ameaça. Eu estou apenas dizendo a você os fatos espirituais que acontecerão nesses últimos dias e que certamente serão cumpridos. Por isso eu estou dizendo, Deus é todo-poderoso. Ele nos deu todo esse tempo como misericórdia. Esses foram os dias do homem, mas os dias do homem terminaram, começando em 13 de abril de 2005. E você vê isso acontecendo neste mundo hoje. E se o Pai decidir parar completamente este mundo? Suas economias pararão e todos estarão lutando não por dinheiro, eles estarão lutando por comida, lutando por um pedaço de pão. Seus bilhões você jogará no lixo, porque você não vai poder mais se beneficiar deles. Você estará procurando por comida, haverá fome por toda a terra. E se o Pai enviar inundações massivas por todo o mundo para que não haja mais agricultura? E se ninguém puder trabalhar? E se ninguém puder produzir? E se ninguém puder fabricar? Todos nós dependemos disso. E não haverá mais uso para o dinheiro, porque você não poderá comprar nada com ele. A terra vai parar de produzir. A terra é do Pai Todo-Poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa para impedir todos os seres humanos na terra. Ele pode fazer isso. Então, de repente, ele estabelecerá seu reino, o reino que reinará para sempre. Quer o homem goste ou não, pois as palavras de Deus diz que isso vai acontecer. Não estou sendo uma ameaça quando digo isso. Estou apenas dizendo que as profecias das palavras de Deus irão se cumprir. E nós, no reino, não estamos surpresos. Não seremos pegos de surpresa, porque já sabemos disso tudo. Já sabemos. Então, nesse tempo, o reinado milenar restaurará a espiritualidade e a adoração unificada do Deus único e verdadeiro. Isaías 2, 1 a 4. E é isso que vamos acompanhar. Eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando, vinde, subamos ao monte de Javé, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Como é feito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Javé. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. Muitas pessoas não gostam disso. Elas gostam de guerra. Mas chegará um momento em que tudo isso vai parar por 1000 anos. Nada de guerras. Os armamentos de guerra serão todos derretidos. E todos se tornarão lâminas de arado e foices. Haverá desenvolvimento, haverá igualdade neste mundo. Haverá o reconhecimento universal do reino do Pai Todo-Poderoso, legislador e juiz. A capital é a Nova Jerusalém. Não é a antiga, é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será elevada em importância acima de todas as nações. Leis fluirão dela, será de onde o Pai declarará seus pronunciamentos para todo o mundo. Todas as nações se reunirão na montanha do Senhor. Muitas pessoas de todo o mundo irão peregrinar para a Nova Jerusalém para aprender em primeira mão a sabedoria e os preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 51, Zacarias capítulo 8, 3, e é isso que vamos acompanhar. Desperta, coloca a tua veste de força, ó Sião, Sião, veste as tuas roupas mais finas e belas, ó Jerusalém, cidade santa, porquanto nunca mais entrará por tuas portas qualquer incircunciso ou impuro.
Assim, pois, declara o Eterno: estou retornando para Sião, e tabernacularei no centro de Jerusalém. Então Jerusalém será chamado por todos de Ir-Emet, cidade verdade, e o monte de Javé dos exércitos será reconhecido como Monte Kodesh, sagrado. Portanto, essas escrituras serão cumpridas, mas não nesta velha Jerusalém, mas na nova Jerusalém. Os amaldiçoados serão removidos, haverá paz e harmonia no reino animal, entre o homem e os animais, como dizem Isaías 11, 6 a 9, Isaías 65, 25, e é o que vamos ler. Isaías capítulo 11, versículo 6, o lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. 7. A vaca e o urso pastarão juntos. Seus filhotes dormirão lado a lado e o leão comerá palha como boi. Os bebês brincarão tranquilos, próximos ao esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. 9. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Javé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isso vai acontecer no governo de 1000 anos. Será um reinado de retidão e justiça. A fonte de luz é o Filho. Será um reinado de prosperidade econômica. A limpeza espiritual resultará na enorme prosperidade da nação do reino em todo o mundo. A selva e o deserto florescerão em abundância. Haverá chuva abundante, pastos abundantes para o gado, alimento abundante para o gado que trabalha na terra. A nação do reino estará sob abundância agrícola em um tempo de paz. A riqueza das nações será levada para a Nova Jerusalém. O reinado milenar é um reinado de paz e segurança. As nações transformarão todo o seu arsenal militar e máquinas de guerra em equipamentos agrícolas. O reinado do Messias será caracterizado pela paz, justiça e retidão mundial. A Nova Jerusalém será uma cidade segura. No reinado milenar de Cristo haverá longevidade física. Não haverá morte, nem doença, nem tristeza. Será um reinado de glória. As nações da terra observarão e louvarão a glória e a justiça do reino de Deus. Os ímpios serão eliminados e excluídos do reino. Mateus 13, 41. Este ministério é apenas um ensaio para isso. E teremos mais desse cumprimento em breve. Eu apenas demonstrei isso para vocês porque quis que vocês soubessem. Eu quis responder algumas daquelas perguntas que me foram feitas nestes tempos de servir ao Pai Todo-Poderoso. Agora, vamos voltar para aquele que perseverar até o final será salvo. Você sabe quando você se sacrifica, quando você começa a construir sobre o alicerce, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 3, 10 a 15, todas as nossas obras estarão sujeitas ao fogo. O fogo revelará quem somos e qual será a nossa obra. Se você permanecer, você receberá uma recompensa, mas se você for queimado, e tudo o que você fez for queimado, porque você se desviou, no momento em que você se desviar, tudo se acaba. Tudo será queimado e não sobra nada quando você se desvia do seu chamado. Então, qualquer pastoral que se desviar do seu caminho, tudo está acabado. Não diga, eu sou pastoral. Você não é mais pastoral. Pastoral é o chamado mais alto do ministério para aqueles que desejam cumprir o chamado do Pai em suas vidas. Não apenas para a raça adâmica decaída, mas também para a raça evânica decaída. Esse é o mais alto padrão do chamado. Quando você se sacrifica e se entrega totalmente à vontade do Pai Todo-Poderoso, apenas para ser usado por Ele, esse é o mais alto nível. Se você se desviar disso, então tudo o que você fez no passado será considerado queimado. Não haverá mais nada. Se você quiser ser salvo, você será salvo pelo fogo. Então você passará pelo fogo de qualquer maneira. Aqueles que se desviaram e querem voltar, tudo o que fizeram no passado não significa mais nada. Está queimado. Mesmo que tenham recebido a graça de voltar, mesmo que eles tenham recebido a graça de serem perdoados,
porque isso é quão gracioso, compassivo, amoroso e perdoador nosso Pai é. Outra chance, mas você começa de novo, da estaca zero. Portanto, nem pense nos anos em que esteve aqui antes. Isso tudo acabou, isso tudo não é nada. Eu não vou lembrar de nada daquilo. Os céus não se lembram disso. 1 Coríntios 3, 10 a 15, está tudo queimado. Aquilo não é nada. É como se você não tivesse feito nada. Foram anos perdidos. Então, quando você se sacrifica para a vontade do Pai Todo-Poderoso, seu sacrifício só será considerado verdadeiro quando você perseverar até o final. Veja como o Pai lida com todos nós aqui no reino. Então, quando você estiver andando com o Pai e com todos os filhos e filhas que estão vindo para o reino, nunca questione o modo como o Pai está lidando com todos nós. Ele tem um relacionamento único com cada um de nós. É normal e natural que alguns sejam muito próximos do Filho e alguns não sejam tão próximos do Filho pessoalmente. Isso é natural, é normal no reino. Mas não deixe que isso te impeça de fazer a vontade do Pai. Onde quer que você esteja, seja lá qual for a posição em que você seja colocado, qualquer relacionamento que tenhamos no reino, seja pessoal ou espiritual, se você está tão próximo ou não tão próximo, se você está longe ou não, desde que você esteja no reino, é isso que importa. Isso é que é o importante. O mais importante, independente de onde você esteja, é que você seja fiel ao ministério ou o serviço que o Pai tem dado a você. Você é fiel. A fidelidade é o que agradará ao Pai. Fidelidade em tudo que você faz. Seja publicamente ou em particular, você sempre é fiel em seu ministério. Você é fiel e leal em seu ministério. E você tem que estar atento ao seu comprometimento e dedicação. É por isso que você tem que renová-lo todos os dias enquanto está sob o fogo. O fogo está aí. Algumas pessoas me perguntam, quando eu vou saber que o fogo acabou para mim? Quando você não puder ser mais tentado, quando o seu coração estiver realmente firme e dedicado, quando for inexistente qualquer pensamento que possam te tornar fracos e te desviar. Mas se ainda há essa instabilidade em você, que o diabo sabe e eu sei, e os anjos e os demônios sabem que quando você for provado, o que vai acontecer? Ele talvez mudou de ideia, ou ele mude o pensamento dele, ela ainda não está decidida. O fogo continuará até que tudo seja queimado. Até que a única verdade estará em você e ela será seu ouro. Isso se você tiver sinceridade. Qual é a quantidade de sinceridade que há em você? Em uma escala de 1 a 10, talvez a sua sinceridade seja apenas 2. Então, os 8 restantes são só madeira, feno e palha, que serão todos queimados. E a única verdade que permanecerá em você são os 2%. E esses 2% é o único ouro que você tem. Você vai começar a partir disso e o Pai vai se comprometer a você. Portanto, qualquer confiança e qualquer fé que está sendo dada a você, seja confiável, porque isso é o seu ouro e ele vai se expandir. Seu compromisso, sua dedicação, sua lealdade e sua fidelidade te farão ricos no céu. É por isso que ele disse, seja rico no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Como você se enriquece no céu? Através da sua obediência. Sendo assim, quando você anda com o Pai por meio do Filho indicado e percorre este caminho de justiça e salvação, o que você deve fazer? Não olhe para seus irmãos com inveja. Não olhe para os seus irmãos com descontentamento. Não olhe para os seus irmãos com descontentamento
E não compare. Quando você começa a comparar, você começa a perder sua confiança e a perder a fé. Não compare onde quer que você esteja, é da vontade do Pai. Se você estiver tão longe da presença do Pai por meio do Filho, desde que você esteja no reino, tá tudo bem. Porque você ainda está no reino. Esse é o seu lugar. Olhe para as estrelas do céu. Nem todas estão perto de nossos olhos. Algumas são grandes, algumas são ainda maiores e algumas estão muito distantes, mas todas elas ainda estão no céu. Elas têm suas próprias órbitas, elas têm seus próprios ciclos, elas têm seu próprio lugar no céu e não se chocam entre si para destruir o universo. Elas não fazem isso. Elas ficam onde foram colocadas e posicionadas. É o mesmo no reino. Como se fôssemos as estrelas. Qualquer que seja a posição em que você esteja, qualquer lugar que você tenha sido colocado, perto do Filho ou não, não importa. Contanto que você esteja no reino e receba um ministério. Não se comparem uns com os outros. Não se compare com os que estão lá fora. E é por isso que você deve tomar cuidado ao olhar para a internet. Aí você é tentado. Oh, eles estão tão bem, meu Deus, eles são tão livres, enquanto nós estamos aqui, estamos presos, nossa vida é tão rígida. Quando esse pensamento vier a você, lembre-se, da porta estreita e difícil, poucos são os que entrarão lá. Lembre-se do caminho amplo. Muitos seguem esse caminho para a destruição. Sempre se lembre disso. O objetivo final aqui é a salvação. O objetivo final é a espiritualidade e então a salvação para obter a vida eterna. Por quê? Você não viverá para sempre fisicamente. Sua alma encarará o juízo e você prestará conta de si mesmo lá. E qual será essa prestação de contas? Será de acordo de como você escreve ela agora. Você está escrevendo de forma excelente? Você está conduzindo bem a bola? Você seguiu as instruções, até mesmo as menores delas? É por isso que Mateus 5,19 diz: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, você é chamado de menor no reino. E aí você ensina os outros pelo exemplo. É por isso que se você foi chamado como pastoral, ou como ministro, ou como coordenador, ou o que seja, fique contente. A palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é chegar ao fim, quando as recompensas serão dadas. Estaremos lá e nossos anos não foram perdidos. Nossos anos foram frutíferos, assim como o filho indicado. Eu posso olhar para trás, quando eu era mais jovem, até agora, que eu tenho 70 anos. Eu posso olhar para trás e ver que não existem anos perdidos. Foram todos anos frutíferos para a vontade do Pai Todo-Poderoso. Assim, como muitos que vieram, como esses administradores que temos, irmã Ingrid, irmã Teng, elas são as primeiras. Irmã Eng, irmã Neneng e muitos outros. A irmã Rose. Elas são do primeiro grupo de obreiros. Alguns de vocês são do segundo grupo, alguns do terceiro, alguns de vocês são do quarto, outros são do quinto grupo. Mas todos vocês têm o mesmo tratamento. Todos vocês são tratados como filhos e filhas que passarão pelo processo. O mesmo privilégio? O mesmo. Vivemos no mesmo lugar. Você não ouviu a irmã Ingrid ou a irmã Teng dizer: vocês não sofreram como nós sofremos. Vocês precisam sofrer da mesma forma que sofremos. Assim como no começo do ministério, quando ainda estávamos arando o campo, nós vivíamos na de Vila Amor e lá tinha vários mosquitos. Nós não tínhamos um lugar adequado para ficar, não tínhamos nenhuma forma de acabar com os mosquitos e por anos estávamos comendo peixe e legumes rejeitados. Sempre quando chovia, nossa casa inundava.
elas não ficaram se vangloriando disso. Elas não dizem para vocês, porque você está vivendo aqui no reino, já abençoado e moderno, com quartos com ar-condicionado e tão bonitos. Vocês não passaram por nada que passamos. E por isso não deveriam receber esses privilégios que recebemos. Vocês não sofreram como nós no começo? Elas não fizeram isso. Elas estão muito felizes em ver você aqui. Elas estão muito felizes por estar com todos os filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso. É por isso que quando você está aqui, não compare suas bênçãos e seus privilégios. Todos estão vivendo aqui, desde que você esteja no reino. Não importa se você está longe ou perto, você é igual a todos nós. Amém? Portanto, existe uma parábola aqui, em Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16, conforme iremos ler. Essa é a parábola dos trabalhadores de uma vinha. Um proprietário da terra contrata trabalhadores em diferentes horas do dia para trabalhar em sua vinha. Uma taxa fixa ou um denário era pago como salário de um dia de trabalho. No final do dia, o proprietário da terra paga a todos exatamente a mesma quantia. Isso fez com que os trabalhadores que trabalhavam o dia todo reclamassem e murmurassem contra o proprietário. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16, e é isso que vamos acompanhar. Versículo 1. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de um denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então lhes disse, ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. 5. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles, por qual motivo estiveste aqui desocupado o dia todo? E lhes informaram, porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou, ide igualmente vós para o campo das videiras. 8. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu um denário. 10. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam um denário cada um. 11. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Versículo 13. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles, amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo dia trabalhado? Versículo 14. Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Versículo 15. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então você vê aqui que os primeiros que começaram e trabalharam foram os que reclamaram, porque os últimos a chegarem estavam recebendo a mesma quantidade de privilégios ou dinheiro que aqueles que foram chamados primeiro. Aqui no reino, não são os primeiros que reclamam, são os últimos que estão reclamando. Portanto, não há comparação aqui. Se há alguém para comparar e reclamar, deveria ser o primeiro. Deveria ser eu, deveria ser o primeiro. Mas o que está no meu coração? No meu coração, eu sei que eu estou fazendo isso para a glória do Pai, tornando o reino tão bom e excelente quanto é para todos vocês que estão por vir. E eu ficarei feliz em dar a você tudo o que for necessário, mesmo que você não mereça. Mesmo que você tenha chegado agora. Esse é o espírito de descontentamento.
Aqui, em Mateus 21:16, eles tinham o direito de reclamar, porque foram eles que trabalharam desde o início. Eles tinham o direito de reclamar. Mas o dono da vinha disse: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é o meu desejo dar a este o último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Então, qual é a mensagem disso tudo? Não interfira e não se intrometa na decisão do proprietário. Dê liberdade ao proprietário, porque, quer você aceite ou não, ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser. Ele é o dono. Você não deve interferir e se intrometer nas decisões do pai por meio do seu filho indicado. Não interfira nas minhas decisões. Porque se você fizer isso, o pai vai olhar para você e então ele vai pegar a foice e cortá-lo. Saia. Quem é você? Você está tomando o lugar do pai? Você está tomando o lugar do pai se você fizer isso. Porque é o pai que conhece o filho. E é o pai que ensina o filho. Então, quando você tiver completa fé e confiança no filho, o pai amará você. Em qualquer decisão que eu tomar, não me compare e não me julgue de acordo com a sua mente. Porque há um que julga e é o pai. O pai sabe do que está fazendo. Então, quando eu sou bom para este alguém, ou quando sou um bom samaritano para outras pessoas, alguns dizem: estivemos no reino, mas ele não fez isso para nós. Éramos nós que estávamos nos sacrificando. Portanto, tenha cuidado como você se sacrifica pelo reino. Não fique contando vantagem sobre o que você faz. Não haja como se houvesse um relógio de energia elétrica preso nas suas costas. O relógio vai girando enquanto você está usando a energia e no final tudo é contado. Fui caluniado quando estava em meu serviço no reino. Eu estive aqui por 9 anos, fui perseguido e xingado de muitos nomes. E aí? Agora, você está abençoando outros além de mim? Eu sofri aqui. Eu fui perseguido aqui. Essas pessoas estão entrando agora e você está abençoando eles e eu não? No reino é o contrário. São os novos que estão reclamando daqueles que já estavam aqui, que primeiro sofreram perseguição e tudo mais. Eles simplesmente vieram já na glória do reino, na prosperidade do reino, e a única coisa que devem fazer e trabalhar no ministério que receberam, sendo sempre fiéis aos ministérios que lhe foram confiados. Mas não, eles não estão contentes. Eles querem tudo, eles querem comer tudo, eles querem engolir tudo. E tudo que é confiado a eles, a única coisa que eles enxergam é o dinheiro. Só focam nos privilégios. Eles não se contentam com o privilégio que têm. E eles nem mesmo sofreram. Eles nem mesmo se sacrificaram. Portanto, no reino, não deve haver esse espírito de descontentamento. Você tem que estar satisfeito onde está. Não tenha o espírito do irmão mais velho. Eu fiz tudo. Eu não desobedeci aos seus mandamentos. Mas este seu filho, que desperdiçou toda a sua herança e saiu pelo mundo com prostitutas e outras pessoas lá fora, e ainda assim você o está perdoando? E ainda assim você faz um banquete para ele? O que o pai disse a ele? Meu filho, tudo que você vê é seu. Isso é tudo seu. Por que você está reclamando? Seja feliz, porque este, meu filho, seu irmão, estava perdido. Ele tinha se perdido, mas agora ele se encontrou. Esse é o coração do Pai para a salvação da humanidade. Então, devemos estar com o Pai quando Ele lida com todos os tipos de seres humanos, com todos os irmãos e irmãs que estão vindo para o reino. A forma de lidar com cada um deles é diferente, pois sabemos o que estamos fazendo. Então, você apenas segue a decisão que o Pai vai tomar por meio do Filho indicado. Amém? Se você se intrometer, o Pai começará a tirar você.
porque o reino irá continuar sem você. Alguns se sacrificam e pensam que o reino não vai existir sem eles. É através do nosso sacrifício, é através do nosso sangue, suor e dor que tudo isso está aí. Mas vocês estão abençoando outras pessoas. Não faça isso, porque se você fizer isso, você estará se intrometendo e interferindo na decisão que está sendo tomada pelo Pai através do Filho indicado. É por isso que existe um Filho indicado. E o Pai é quem está lidando comigo. Se eu estiver errado, o Pai vai me corrigir. Se eu estiver certo, o Pai vai me guiar até o fim e não vai me deixar, porque está comigo. Aquele que me enviou está comigo. Ele não vai me deixar sozinho. Contudo, o que está acontecendo, às vezes até eu chego a me perguntar o porquê, pois eu sou um ser humano como vocês. Mas o Pai está me dizendo, não se preocupe, meu filho. Tudo está planejado. Tudo já está escrito. Você está apenas seguindo o planejamento. É por isso que quando eu oro, o Pai me revela, acalma-te e saiba que eu sou o seu Deus. Qual o significado disso? Não se preocupe, porque Ele é o nosso Deus. Para Ele nada é impossível. Ele pode fazer tudo. Então, quando Ele estiver nos guiando por entre as águas, por entre o dilúvio, quando Ele nos conduz pelos vales, pelas montanhas, vamos apenas confiar nele, andar com Ele todos os dias, agradecê-lo. Nunca murmure, nunca reclame. Siga as instruções. Mesmo sendo muito pequenas, siga-as, porque você será grande no reino. Então, eu vou ler para vocês o espírito do irmão mais velho em Lucas 15, 25 a 30, e é a história do filho pródigo. O espírito do irmão mais velho é um espírito de autojustificação, descontentamento e amargura que tende a julgar os outros. É um espírito caracterizado pelo ciúme e ingratidão. É um espírito imperdoável. É o tipo de espírito que acredita que Deus deve alguma coisa a eles, como uma vida confortável e boa, se eles se esforçarem e viverem de acordo com os padrões. Não faça isso. Se Deus nos abençoar ou não, nosso sacrifício e nosso serviço a Ele permanece o mesmo, porque não somos nós que devemos ser agradados, é a Ele que devemos agradar. Então, não fique se vangloriando do que você faz. Quando você recebe uma bênção do Pai, não compare com os outros. Quanto você recebeu? Uau, a sua quantia é maior do que a minha. Mesmo eu tendo me sacrificado mais. Não faça isso. Por favor, isso é carnal. Esteja grato com o que você tem. O que foi dado a você é o que pertence a você por direito. Agradeça ao Pai por isso. Se você sacrificar todo o seu tempo, toda a sua vida e todos os seus dias, nada disso será em vão. Está tudo registrado no céu. Você está escrevendo seu próprio diário para ser lido por você quando chegar a hora que a nossa alma prestará contas ao nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei Todo-Poderoso. Uau! Você vai adorar ouvir todos esses bons relatórios sobre você. E foi você que os escreveu. Seja fiel, tanto no privado quanto publicamente. Alguns são bons publicamente quando me veem. Eles são muito bons. Eles são como ovelhas muito inocentes, ovelhas que são muito obedientes. Mas, quando me dão as costas, quando estão sozinhas, são pequenos demônios. São uns diabinhos. Você encontra toda a desobediência, você encontra todas as brigas, você encontra toda a murmuração, você encontra todas as reclamações, você encontra toda a preguiça, você encontra tudo isso neles. Tudo que você está fazendo aqui está sendo escrito no céu. Então, como você vai querer que tudo isso seja lido diante de você? Nada fica escondido, tudo é registrado. Cada palavra fútil que você falar, você prestará conta no dia do julgamento. Até mesmo os seus fios de cabelo estão contados no céu. Imagine o que você está fazendo. Portanto, seja excelente. Não é na primeira tacada, e sim na última. Como você terminou? Como você terminou o dia? Como você começou o dia? Excelentemente? Como você terminou? Como você terminou o dia? Também excelente. Louvado seja o Pai. Quando você se acostumar com isso, isso se torna seu novo normal. Veja,
o uso de máscara. Quarentena. Distanciamento social. Não estávamos acostumados com essas coisas, mas agora estamos nos acostumando. Nós chamamos de um novo normal. Quando você entra no reino e serve ao Pai comigo, é um novo jogo. Esta é uma nova vida. É como uma vida sob quarentena. É uma vida dedicada apenas a Ele, comprometida apenas a Ele, apenas seguindo a vontade do Pai, não importa o que aconteça, até que vocês se tornem filhos e filhas adotivos do Pai, onde nada pode mudar sua mente, onde nada pode te desviar. Você não fica mais se perguntando, eu não tenho certeza se eu aguento, não sei se eu ainda consigo continuar, eu não sei. Quando você está assim, o diabo diz, esse aqui precisa só de um empurrãozinho. Só um empurrãozinho. Não seja assim. Não diga essas coisas. Mude tudo que é fraco em você. Você pode e você vai conseguir. Você tem que dizer, não importa o que aconteça, eu vou seguir a vontade do Pai. Não importa o que aconteça. Louvado seja o Pai. Então, a justiça própria do irmão mais velho reflete um comportamento que diz, posso me acertar com Deus sozinho, tenho a capacidade de fazer o que é certo para obter a aprovação dele. E aqueles que se desviaram, sobre o que eles estão dizendo? De qualquer forma, eu tenho a linha histórica da salvação comigo. Eu já memorizei. E de todo jeito, a salvação é individual. Isso significa, não preciso do filho indicado para ser salvo. Você vai me encontrar. Então você vai dizer isso. Você dirá na minha frente, pastor, onde você memorizou essa história de salvação? Quem te deu? Eu? E então você me esqueceu? Então você diz que a salvação é individual de qualquer forma? Eu vou para o céu sem você? O Pai não te comissionou para ir diretamente a Ele. Este é o erro de todas as denominações e religiões. Eles acham que porque tem 3 versículos, 4 versículos, 5 versículos, que eles já podem criar uma denominação. E agora, eles estão proclamando que são os mensageiros, eles estão proclamando que Deus os enviou, porque eles sabem como debater. Eles conhecem um pouco da Bíblia, eles conhecem um pouco dos versículos da Bíblia, só por isso. Acham que eles são os mensageiros do Senhor. Mas eles não receberam esse chamado. Eu não iria simplesmente fingir aqui se eu não fosse enviado pelo Pai Todo-Poderoso para fazer este ministério, que é o mais difícil de todos. Fomos comissionados para ser filhos indicados e ensinar os outros a seguir o caminho do Pai, a se sacrificar apenas por Ele, a dedicar nossas vidas a Ele. Você não encontra nada parecido com isso no mundo. Este mundo é livre para todos. É um mundo dominado pela semente da serpente e no meio disso tudo, o Pai reunirá todos os seus filhos e dará a eles uma nova forma de vida. Um novo estilo de vida será dado a eles. Um estilo de vida que não se encontra neste mundo. Um estilo de vida que está nadando contra a corrente deste mundo. Louvado seja o Pai. Mas estamos vencendo nessa batalha. Não estamos aqui para falhar. Estamos aqui para vencer. Estamos aqui para perseverar até o fim. Então, quando você joga golfe, está fracassando, você desiste? Não desista. Pratique, pratique, até que se torne muito bom e até que se torne o normal. É normal que você acorde e ore pela manhã, porque agora é o amor da sua vida seguir a vontade do Pai. Agora é normal que você se sacrifique e não conte o seu sacrifício. E não conte como se o mundo inteiro ou o reino lhe devesse algo. Isso não é nada. Deixe isso para o Pai. Ele está escrevendo tudo. Tudo está escrito. Você será julgado de acordo com o que está escrito nos livros. Tudo de acordo com o que está escrito nos livros. Vocês estão escrevendo suas próprias recompensas.
E o que eles dizem na era da igreja? Oh, vocês estão trabalhando pela sua própria salvação quando a palavra de Deus diz que é pela graça que fomos salvos? Sim, é pela graça que fomos salvos. O que é graça? Graça é algo que não merecemos, é um favor que não merecíamos. Mas Ele nos deu. Mas isso significa que você não segue mais as palavras dele? E quanto a Mateus 7:21? Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, aqueles que dizem a ele Senhor, Senhor, são aqueles que afirmam que foram salvos pela graça. É por isso que para eles basta dizer Senhor, Senhor, eu te amo, Senhor, Senhor, entre em meu coração, Senhor, Senhor, estou profetizando, Senhor, estou expulsando demônios em teu nome, Senhor, eu fiz muitas obras maravilhosas em teu nome. E o Senhor Deus, a quem você chama de Senhor, o Senhor Deus dirá, quem é você? Eu não te conheço. Por quê? Porque o critério de salvação é o mesmo. Eu não posso mudar isso. E qual é? Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esses são os que estão na porta estreita, no caminho difícil. Poucos são os que entrarão por lá. Comparando com 7 bilhões, 7,56 bilhões de habitantes da Terra, se for apenas 1 milhão, tudo bem. Temos 7 milhões de membros e parceiros da aliança do reino. Eu não estou contando os 6 milhões. Por exemplo, se houver 1 milhão, porque dos 4 tipos de solo e corações, apenas um é qualificado. E 3 são desclassificados. Portanto, se houver 4 milhões, apenas 1 milhão será salvo. Provavelmente, apenas 1 milhão se dedicarão. Então, se formos 7 milhões, eu vou contar apenas 1 milhão. Os 6 milhões, não sei quantos deles serão salvos, mas de forma conservadora, eu diria, 1 milhão estarão seguindo a vontade do Pai e os 6 serão desclassificados. Então, o que eu direi? Pai, obrigado, porque você me deu a chance de estar neste 1 milhão que o Senhor chamou para se tornarem filhos e filhas que compreenderam a mensagem do Filho indicado e que dedicaram, através da liberdade de escolha, amar o Senhor como o Senhor me amou. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Então, meus irmãos e irmãs, a questão aqui não é quantos anos vocês estiveram aqui. A questão não é qual a quantidade de sacrifício que foi depositada no reino. A questão não é quantos chocolates você vendeu. A questão não é quantos quilômetros você andou. A questão não é quantas horas eu não dormi por causa do meu ministério. Essa não é a questão. A questão é, você sobreviveu? A questão é, você está disposto a ir até o fim da estrada? Você está disposto, inclusive, a morrer para fazer o que você está fazendo agora? Ou no meio você vai desistir? É tudo ou nada. Então, se você não está determinado a terminar, memorize aquela música. Wasted years, oh how foolish, as you walk on in darkness and fear. Turn around, God is calling, He's calling you from a life of wasted years. Não desperdice seus anos. Não é no começo, é no final. Não é só no começo, é no final que vocês se tornam filhos e filhas adotadas, onde não haverá mais chance
de retrocesso. O diabo vai levantar a mão e desistir quando vir você, assim como quando ele me vê. É por isso que quando ele tenta alguém do reino, ele não irá na irmã Ingrid. Ele não irá para a irmã Tang. Ele não irá na irmã Nen. Ele não virá até mim. Ele não irá na Jazi. Ele não irá para a irmã Arlene. Ele não irá a nenhum desses que são fortes e já concluíram o processo e resistiram até o fim. E o fim é se tornarem filhos e filhas adotivas. Eles terminaram o curso. Assim, o diabo não irá até eles. Ele irá para aqueles que estão no meio, que ainda estão instáveis, que ainda estão passando pelo fogo. Então, o diabo irá sussurrar para eles: ah, você não consegue. Está muito quente aqui. Você não vai conseguir. Olha lá fora. Tem muita água lá. Tem muita liberdade. Tem muitas coisas. Tem muitos privilégios. Estamos fazendo nossa própria vontade. Podemos ir aonde quisermos. Podemos fazer o que quisermos. Você pode ser como nós novamente e muito mais. Ele não vai oferecer isso para mim. Ele não vai oferecer para as irmãs que estão aqui, para a irmã Ten e as mães ovelhas aqui. Ele não vai oferecer isso a elas. Ele vai oferecer isso aos instáveis, aqueles que estão passando pelo fogo. Passe rápido pelo fogo. Determine em sua vida e diga: eu vou terminar esse percurso. Eu vou combater um bom combate da fé. Vou terminar essa corrida. Eu seguirei a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Louvado seja o Pai, meus irmãos e irmãs. Não posso mudar o caminho estreito e difícil. Ele continuará. Lucas 13:24, e é isso que vamos acompanhar. E ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Se esforce. Se esforce. Esforçar significa ser determinado, ser forte, ser corajoso. Se force a entrar. Não tem covarde aqui. Não tem meia volta. Não. Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar, muitas, e não conseguirão, porque é muito estreita. Eu não posso expandir o caminho para você. Eu não posso. Permanecerá da mesma forma, porque essas palavras não mudarão. Louvado seja o Pai, louvado seja o Pai. Com isso, eu deixo vocês e digo: aquele que perseverar até o fim, o mesmo será salvo. E por causa do meu nome, sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Louvado seja o Pai. Com isso, eu deixo vocês. Hoje, vamos ficar firmes na coroa da nossa salvação. Não desista, mas continue. Siga em frente e traga os outros com você até o fim, para que se tornem filhos e filhas adotivos. Que o Pai abençoe todos vocês. Enquanto eu canto essa canção, meus irmãos e irmãs, vamos dedicar este dia ao amor, compaixão e misericórdia do Pai Todo-Poderoso e a perseverança que o Pai nos deu. E com tudo isso, damos a Ele o louvor e a glória. Now if you had been looking for someone to follow Jesus, you would have passed me by. For I have nothing to offer, not even the will to try. Then I chanced to pass by a hillside, and a
man was hung in there with tears flowing down. I knelt to the ground. At last I found someone to care, and that was my very first time to see the picture of true love, man, just for me. My whole life was changed by a man on a tree. When Calvary painted love's picture for me. Now if you can't get the pieces of life to come together, your dreams are torn apart. I know a man who specializes in repairing your broken heart, and I can guarantee the heart that he fixes, 'cause he made mine brand new. For I remember still the picture on the hill with the caption that read, I love you. And that was my very first time to see the picture of true love, man, just for me. My whole life was changed by a man on a tree. When Calvary painted love's picture for me. My whole life was changed by a man
love's picture for Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este maná de revelações de hoje, que está sendo visto por todos os seus filhos e filhas em todo o mundo, todos os KLC se juntando a mim, todos os obreiros milagrosos em tempo integral, todos os membros milagrosos, parceiros da aliança, e a todos os que estão vendo este programa pela primeira vez. Onde quer que estejam, abençoe-os, ó Pai, continuamente, com o seu maná de revelações, para iluminar seus corações e conduzi-los ao caminho da sua salvação. E também estou grato por responder a todas as minhas orações de intercessão por eles, assim como todos os pedidos de oração hoje, por cura, por bênçãos financeiras, por iluminação contínua e bênçãos espirituais contínuas que serão derramadas sobre as vidas deles. Obrigado, Pai. Nós te damos de volta a glória, a honra, o louvor e a ação de graças em seu precioso nome poderoso, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.